Oi, pessoal. Algumas pessoas me pediram os slides da palestra, certo? Como os slides por si só não falam muito, eu resolvi fazer uma super síntese da nossa palestra, que durou aí 1h30, mas tocar nos pontos principais para que os slides não fiquem sem sentido para quem estiver verificando eles fora do contexto da palestra, certo? Primeiramente, eu fui explicar o que é arte, porque a palavra artesanato, né, ela tem a arte embutida nela. As obras de arte são únicas, tudo bem? Cada trabalho é diferente do outro. E a obra de arte, o objetivo dela é traduzir um conceito, é trazer a emoção do artista, trazer uma ideia, certo? Então, a técnica utilizada pode ser muito variada, né? A arte pode ser música, pode ser dança, pode ser interpretação, pode ser arte plástica, pode ser escultura, né? Pode ser muita coisa, mas a técnica em si nem sempre é o mais importante. O mais importante é aquilo que ela transmite em termos de ideia e conceito, certo? Mostrando aqui, por exemplo, um desenho que é um desenho simples, poderia ter sido feito por uma criança, vamos dizer assim, né? Aqui eu trouxe um quadro que vale 186 milhões de dólares, né? Que é uma imagem totalmente abstrata. É lógico que ela tem seus motivos, na palestra a gente discutiu por que ele é tão relevante, mas demonstra que a arte ela faz parte do mundo das ideias, né? Do mundo das emoções, e não exatamente da técnica, da precisão. Aqui também eu demonstrei que essa questão da arte ser uma questão relacionada aos nossos sentimentos e às ideias e aos conceitos, às vezes isso gera até confusão, como coisas engraçadas, né? Mostrei aqui que visitantes confundiram um óculos no chão como se fosse parte de uma exposição de arte nos Estados Unidos e fotografaram e tudo. Nossa, esse óculos aqui, como se fosse uma coisa da arte, né? E que esse tipo de confusão acontece muito aqui no Brasil. Por exemplo, uma faxineira limpou, fez uma limpeza no museu, e na verdade era uma obra de arte de um artista, né? E ela limpou tudo, deixou tudo limpinho. Expliquei também que a arte popular emerge das nossas tradições, né? Então, tudo que é arte popular é aquilo que tem um relevante valor estético e que artístico, né, que chama atenção, vamos dizer assim, se destaca, mas pode ser também musical, pode ser poesia, né? Pode ser tudo, mas desde que origine da nossa cultura, né? Que seja muitas vezes relacionada com folclore, né? Com a nossa religião e tudo mais. E aí eu entrei no que seria o artesanato, para a gente entender de fato o que é o artesanato, né? Artesanato, a origem, né? Ela tem um sentido utilitário. Muito do que é feito de artesanato é para que você use, ainda que seja um elemento decorativo, certo? Mas como é artesanato, a cultura e as ideias são muito importantes. Então, o artesão, além dele colocar a personalidade dele, ele transmite para aqueles objetos a realidade da vida dele. Aqueles objetos fazem sentido para o artesão. Existe uma portaria, né, que define o que é artesanato, porque existe investimento do governo em artesanato e cultura. Então, para se definir exatamente o que é artesanato e o que não é artesanato, existem algumas questões que podem ser discutidas, né? Primeiro de tudo, são as relações de trabalho. O artesão, né, ele trabalha normalmente na casa dele ou com os vizinhos dele, né? E as relações de trabalho não é um patrão e um funcionário, são associações cooperativas ou microempreendedores individuais, tá bom? Quanto às matérias-primas, a origem do artesanato verdadeira, o artesão, ele beneficia a matéria-prima, como acontece aqui na nossa região, aqueles que colhem o capim dourado, aqueles que pegam o coco e cortam um pouco o babaçu, aqueles que beneficiam sementes, né? E todos os outros que trabalham com matérias-primas naturais, tudo bem? Mas também existe aqueles artesãos que trabalham com matérias-primas de origem manufaturada, desde que a gente carregue a ideia de que tem que ser de origem natural, tudo bem? Só que aquilo ali que eu falei não é o principal sobre o artesanato, né? Para ser artesanato, o mais importante é que leve a nossa cultura, as nossas ideias e que transmita um conceito dentro de cada produto, a vocação daquela região, né? Sobre os métodos de produção, a gente diz que o artesão é capaz de fazer a peça inteira.
Porque no sistema industrial, a gente divide as etapas de trabalho. Um faz uma parte, outro outra, né? E assim vamos indo. É lógico que nos núcleos de produção artesanal, dentro das pequenas famílias, dentro das pequenas associações, é possível que um artesão faça uma parte do processo e a outra pessoa faça outra parte? Sim, existem pequenas divisões de tarefa, mas o artesão é aquele capaz de dominar toda a técnica relacionada à produção daquele objeto. Ele é capaz de fazer a peça inteira, tudo bem? Então, o artesão pode usar ferramentas? Pode usar ferramentas que sejam extensões das suas mãos. O artesão, ele pode usar furadeiras, máquinas de costura, dreamers. As máquinas que os artesãos usam são máquinas que utilizam a intervenção do artesão, a atenção do artesão durante todo o período de produção, certo? Não é aquele tipo de máquina que você aperta um botão e sai fazendo cópias, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, na arte, cada peça é única, mas o artesanato não é assim. O artesanato, o artesão desenvolve uma técnica e ele começa a replicar ela, e ele vai fazendo aquilo várias vezes. Então, a técnica do artesão é muito importante. A técnica dele demonstra a qualidade do trabalho dele, gera a honra pessoal dele pela capacidade de um trabalho bem feito, mostra a sua perícia, certo? E como o trabalho do artesanato ele é muito voltado para a comercialização, ele tem que ser um produto racional, ele tem que ser um produto pensado para que dê lucro e que viabilize a renda dessas pessoas, certo? Aqui, para a gente resumir, então, o que é artesanato? Ele resulta da transformação de matéria-prima manufaturada ou natural, né, mas sempre de origem natural, com o domínio integral do processo de produção, a pessoa sabe fazer tudo, e as técnicas têm que ser predominantemente naturais, mas, sobretudo, é preciso que a identidade do artesão, da sua cultura e a sua habilidade, a sua criatividade estejam expostos naquele trabalho. Só que existe uma coisa que a gente chama de trabalho manual, que são pessoas que trabalham muito bem com as mãos, têm excelentes resultados, mas que fazem trabalhos que não são artesanato. Mas que história é essa? Vamos entender, né? O artesão é aquele que faz toda a peça. As pessoas que fazem trabalhos manuais, elas podem estar numa linha de produção dentro de uma fábrica e cada um faz um pedacinho de um processo, só que elas estão trabalhando com as mãos ao invés de estar trabalhando com uma máquina, tudo bem? No artesanato, as origens das matérias-primas são naturais. Com o trabalho manual, a maioria das matérias-primas são industrializadas. Então, vamos falar daquelas pessoas que montam bijuterias. Elas compram um monte de pecinhas que são pérolazinhas de plástico, ou então pedrinhas sintéticas e montam escapulários não, rosários e aquela história toda, né? Montam bijuterias, por exemplo, são trabalhos feitos à mão, né? São customizações de caixinhas, essas coisas todas são feitas com matérias-primas industrializadas, tudo bem? Então, são trabalhos manuais. O artesanato, como eu falei, acontece no ambiente doméstico, associativista ou em cooperativas, enquanto que o trabalho manual pode ser um patrão que contratou alguém para fazer um trabalho que ele não tem uma máquina para fazer aquilo, porque a máquina não vale a pena, porque ele não tem demanda suficiente para comprar uma máquina, porque a máquina faria demais, ele só precisa por um período de tempo ou poucas peças, né? Então, o trabalho manual, gente, é aquilo que a gente faz com as mãos, mas que poderia muito bem uma máquina fazer. Só que a gente não está usando uma máquina porque às vezes a gente não tem necessidade daquela máquina porque é uma tiragem pequena, porque a máquina é muito cara, dessa forma, certo? O artesanato é algo que tem a ver com a nossa cultura, enquanto que o trabalho manual são técnicas que a gente aprende porque a gente viu no YouTube, às vezes a gente abre uma revista, certo? Então vamos entender aqui, vamos olhar esse projeto aqui. Isso aqui, uma pessoa fez um trabalho manual, tudo bem? Por quê? Porque ela fez um bordado, só que essa pessoa que ela pintou aí, que ela bordou, é o nosso colega aí, representante dos Estados Unidos. Olha as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Então, isso é considerado trabalho manual. Bom, seguindo aqui, né? Aqui para a gente entender. Ah, mas então se a matéria-prima for natural, é artesanato? Olha lá, galera, são várias questões que a gente tem que considerar para a gente definir se é artesanato mesmo, né? Aqui eu trouxe um coco que foi
feito uma escultura nele, né? Que é um macaquinho, que é um animal da nossa região, mas parece uma obra de arte. Então, com certeza, aqui nós temos uma obra de artesanatos que não, talvez, até uma obra de arte, né? Mas, de um lado, eu mostrei para vocês um trabalho manual feito com matéria-prima natural. Ou seja, não é só a matéria-prima que vai determinar se o trabalho é manual ou se é artesanato. Por quê? Aqui eu trouxe um kit de biojoias comprados na internet. A pessoa compra esse kit, vem um CD, ensina como montar. Se você tiver qualquer criatividade da sua mente para montar um colar diferente, as peças que vão sobrar não vão ser suficientes para montar todos os outros colares propostos pelo kit completo. E tem mais, você vai receber um kit, você vai receber sementes, você vai receber coisas que você não sabe nem de onde que vem, você nem sabe que semente é aquela, aquilo ali não tem nada a ver com a relação, com a sua cultura e com a sua vida. Então, é um kit que pode estar vindo da China, vamos dizer assim, né? Mesmo sendo matéria-prima natural. Então, não é trabalho, não é artesanato, tudo bem? Apesar de que, quando estiver lá para vender na ponta, talvez o cliente não saiba determinar, mas a gente sabe porque existe toda uma relação de método de trabalho, método de produção, né, as relações de trabalho, a cultura, e todo um processo para determinar o que é artesanato e não somente a matéria-prima, tá bom? Tanto que aqui nós temos um exemplo de artesanato que é realizado numa comunidade próxima aqui, que exprime a cultura da localidade e, no entanto, ela é um produto que tem matéria-prima industrializada. Só que ninguém, em sã consciência, chega a dizer que isso não seja fruto de artesanato, porque é um trabalho totalmente manual, o desenho é manual, origem das próprias artesãs, fala da própria cultura delas, certo? Enfim, agora aqui eu vim trazer a ideia para vocês a respeito dos produtos conceituais, certo? Porque muitas pessoas que trabalham com produtos manuais, com trabalhos manuais, aquilo é a vaca leiteira dela. Aquilo ali é o dinheirinho que ela ganha todo mês, são as lembrancinhas de aniversário, né? São as customizações de caixinha. E eu não estou dizendo que a gente deva deixar de fazer as coisas que nos dão dinheiro, porque a gente precisa sobreviver. Mas é importante que a gente tenha produtos que transmitam o conceito da nossa personalidade, porque é aquilo que vai nos diferenciar, tudo bem? Então, para falar de produto conceitual, eu vim explicando o que é o conceito. Quando a gente vê um desfile de moda, muitas vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, que coisa mais absurda, que proposta é essa? Será que são malucos? Ninguém vai usar isso na rua. Mas, com certeza, não é essa a intenção, né? Isso aí é um conceito, é uma ideia que está sendo transmitida e que depois vai ser transformada em produtos comerciais. Para falar sobre conceitos, eu abordei as chinelas havaianas, que antigamente, muitos anos atrás, ela tinha um conceito, né? O conceito de qualidade. Não ter cheiro, não deformar e não soltar as tiras. Só que esse conceito levava as chinelas havaianas a ser comercializadas somente para pessoas mais simples, né? E ela não estava no mercado, vamos dizer assim, hit do momento, né? Então a Havaiana mudou o seu conceito. E agora o conceito dela é todo mundo usa. Para isso, ela preferiu criar um produto conceitual que elevasse o nível das chinelas Havaiana a uma obra de arte, não, mas a um produto, uma joia. Então a Havaianas criou a Havaianas junto com a H-Stern, que é uma joalheria, uma Havaiana de R$ 58.000. E essa Havaiana, ela só produziu 12 pares. A intenção não é comercializar esse produto, mas mostrar a ideia de que a Havaianas não é uma coisa simples, que a Havaianas todo mundo usa, que a Havaianas pode ser uma joia, tudo bem? E a partir disso, ela vai desenvolver produtos comerciais, produtos viáveis de venda, né? Com a ideia de ser joia. E olha aí, o produto comercial da Havaiana com a ideia de joia. É apenas uma Havaiana normal, cravejadinha e com cristais Swarovski, tá bom? Depois de falar sobre isso, eu expliquei, né, questões do que é o design e quem é o designer e o que é design, né, falando sobre as funções estética, prática, simbólica, explicando que o processo de design não é um processo artístico simplesmente, tem um momento inicial, que é o momento do brainstorming das ideias e tudo, né, e como ele deve ser feito, mas expliquei que depois desse processo de criação, o design é aquele
O designer é aquele que se preocupa em viabilizar o produto. Então, o designer é o profissional que adequa o produto tanto para o comércio quanto para a produção, né? Tanto para as questões financeiras. Então, o designer ele vai ver se a cadeira está na altura adequada para trazer conforto para o homem. O que é isso? Ergonomia, certo? O designer é aquele que vai fazer uma coleção pensando na necessidade do cliente e não naquilo que ele é. Eu trouxe aqui só para explicar, por exemplo. Isso aqui é a obra de um cara que é um artista. Quem que é esse artista? É o Romero Brito. O Romero Brito, ele faz uma coleção, ele faz produtos. Todo produto que ele faz é a cara dele, certo? Ele ficou famoso e agora ele pode levar a identidade dele para todos os produtos que ele faz, tudo bem? Se ele faz copo, ele faz com a cara dele. Se ele faz cadeira, ele faz com a cara dele. Se ele fizer mala, ele faz com a cara dele. Agora, o designer não é assim. O designer, cada produto que ele fizer, ele vai fazer com a cara do cliente, certo? Então, são dois tipos de trabalhos diferentes. Então, o artista, ele cria uma coisa baseada nas sensações, nas emoções, nas ideias que ele quer transmitir. O designer cria baseado naquilo que o cliente necessita, no perfil do cliente, tá bom? Só para explicar. E aí, depois que faz toda aquela coleção, essa coleção passa por triagens para ver se tem mão de obra capaz de realizar aquele produto, se existe maquinário suficiente para fazer, se as técnicas são viáveis economicamente, se o produto não ficou caro demais, considerando o preço dos seus substitutos, enfim, tá bom? E agora, para finalizar, né, entrando na necessidade local de Araguaína, foi dado alguns exemplos relacionados a como colocar, então, a cultura da cidade, né, a cultura da nossa região nos produtos. E trouxe aqui a iconografia do Tocantins, foi um trabalho muito bonito desenvolvido pelo Sebrae, com o objetivo de elencar quais são os símbolos do nosso estado, porque na verdade é um estado novo, né? E esse estado não tem, muitas pessoas não sabem, mas qual que é a nossa comida típica? Quais são os animais que temos aqui? Qual que é a nossa referencial arquitetônico? E o Sebrae fez isso e trouxe na iconografia do Tocantins. Mas mais importante do que tudo, a mensagem final essa iconografia do Tocantins é um referencial. Muitas pessoas usaram errado a iconografia do Tocantins. Pega o símbolo e coloca, aplica no produto. Não é assim que a gente vai fazer. Esses símbolos são uma fonte de inspiração. Nós vamos trabalhar com eles sob o ponto de vista da abstração, né? Aqui eu estou mostrando a aplicação do símbolo em uma estampa, o próprio símbolo, beleza, né? Aqui a aplicação do símbolo do Chambari, o próprio símbolo, beleza. É possível fazer esse tipo de coisa? Pode ser feito dessa forma. Foram as propostas, né? Iniciais. Mas para a gente enriquecer o trabalho, é preciso aplicar o trabalho de forma mais abstraída. A gente vai usar essas linhas, a gente vai usar essas cores, a gente vai usar essas ideias, esses animais, essa fauna, essa flora, na criação de símbolos e coisas que sejam menos óbvias. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, uma blusinha, né, que a gente tirou o formato da jaca aí e colocou ali só os seus elementos para poder fazer uma estampa rebatida, né? Ideias de estampas rebatidas e tudo mais. E quanto mais você abstrair, mais a sua coleção vai ficar conceitual, menos óbvia. E mesmo assim com elementos simbólicos do Estado, certo? E por fim, a gente discutiu o que cada um de vocês poderiam fazer para que os seus produtos tivessem a cara do Tocantins. Então, quem trabalha com bonequinha, fazer bichinhos do Tocantins, né? Bonequinhas que sejam as nossas mulheres, acessórios e saídas de banho com os nossos elementos, né? Aplicação de coco, capim dourado nas caixinhas de MDF, ao invés de colocar materiais sintéticos, né? E usar os nossos aromas, as nossas sementes, na confecção dos aromas, ao invés de simplesmente pegar coisas prontas, né? Fiquem com Deus. Eu espero que eu tenha conseguido resumir aqui. Um abraço.